Graça e paz, amados. O que está falando aqui é Cláudio Roberto. Sou ministro da Igreja Evangélica Reconciliando Vidas, que tem cultos todas as quartas e sábados, a partir das 19h30, com ministração da palavra, de 1 hora, né? Termina às 8h30, exatamente, com ordem e decência. Aqueles que querem conhecer a Bíblia, né? Ter intimidade com esse Deus ressuscitado, aqueles que têm a sede de conhecimento, que eu gosto de crescer neste conhecimento bíblico, compareça ali, né? Nós não somos partidaristas, né? Você que é de outra igreja, pode comparecer. Enfim, todos participamos de um único corpo, né? Temos uma única cabeça que é Cristo, e isso é o mais importante para todos os amados. Eu estava falando, né, na primeira parte dessa conversa que eu tenho sobre a Bíblia, e a gente estamos falando sobre essa segunda vinda do nosso Jesus Cristo para nos encontrar conosco, que é a igreja. Eu estava falando no livro, perdão, na carta aos Hebreus, sobre a igreja que está já nessa região celeste, né? Está preparada para essa recepção, preparada para esse casamento. Aí o apóstolo Paulo falando no capítulo 12, versículo 22, ele fala: mas tende chegado ao Monte Sião, né, que é a igreja, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hastes de anjos e a universal assembleia. Versículo 23. A igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todo, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Você vê que Deus vai ser o juiz, provavelmente, né? É óbvio. E Deus aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que ele é pai dos espíritos. Espírito estes aperfeiçoados já, amado. Você não precisa de um pouquinho disso, né? Um pouquinho de óleo, um pouquinho de unção, consagração, monte, né? Pagar o preço, não. Você já foi aperfeiçoado. Tem que deixar de lado os rudimentos da doutrina de Cristo. Eu estava falando que dentro da doutrina de Cristo há um rudimento. São esses rudimentos que você tem que deixar de lado e prosseguir para o que é perfeito, que é a graça de Deus. Aí você, mas Cláudio, mas eu estou na graça. Concordo com você. Todos nós estamos na graça. Mas o que o apóstolo Paulo falou? Deixar de lado os rudimentos dessa doutrina de Cristo. De que Cristo? Aquele Cristo da lei, né? 2 Coríntios 5,16. Devemos o quê? Não imitar aquele Cristo da lei. É porque você imitando aquele Cristo da lei, você está o quê? No adultério espiritual. Porque a igreja que o apóstolo Paulo ele preparou é para um só esposo, que é Cristo ressuscitado. É quando você está com Cristo ressuscitado, mas praticando as obras do que morreu, você comete um adultério, amado, espiritual. Vamos prosseguir para o que é perfeito. Então, na carta que ele escreveu aos Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 5, ele fala: e estando nós mortos, os nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Juntamente com ele, pela graça sois salvos. Juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Veja que o apóstolo Paulo diz que estamos assentados em local celestial. Mas é verdade, estamos assentados, ou seja, estamos no descanso da graça. A graça pede para que os eleitos descansem. Na lei não. Na lei era tudo, trato do corpo, é pagar o preço, é sacrifício, é batismo, é ablução, né? Aquela série de cerimônias, série de sacrifício. Na graça não, é descanso. Senta aí, descansa e observa, né? Crê em Deus, porque a obra está completa. Ah, Claudio, então se a obra está completa, então eu vou chutar o pau da barraca, beber, né? Prostituir. Não, amado. Não usei da graça para a libertinagem. O teu chamado não é esse. O teu chamado é para viver uma vida santa, não praticando as obras da carne, né? Gálatas 5,19. Você tem que reinar em vida,
né? Ser o sal da terra, ser diferente, não investe, mas em procedimento. Isso é que é o importante, né? O resto são mandamentos de homem, as coisas que a gente já sabe muito bem, né? Então, juntamente com Cristo, nós fomos ressuscitados. Se eu fui ressuscitado, eu estava morto em algum momento. Mas essa ressurreição aqui é a primeira que nós, os filhos, passamos. Enquanto a gente estava no mundo, Deus nos tirou, né? Ressuscitou o nosso espírito e passamos a buscar a Deus. Passamos a congregar, passamos a viver em harmonia com nossos irmãos. Passamos a ser uma família. Né? Isso é o que Deus quer. Na mesma carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 3, versículo 10, ele fala: para que, pela igreja, né, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora nos principados e potestades nas regiões celestes. Veja que principado e potestade não tem nada a ver com demônio e diabo. Principado e potestade é um poder, é um governo e é um domínio. Neste principado, que se tornou, que a igreja tem a responsabilidade, né, de mostrar, né, porque a igreja hoje, ela só, né, Deus só pode agir em alguma coisa, em algum local, em algum estabelecimento, seja o governo ou o poder, pela igreja. Os pés, né, as mãos de Deus é a igreja, porque Deus é a cabeça, amado. Mas os serviçais são nós, eu e você, né? O que Deus está precisando é de profeta. É profeta, mas é profeta mesmo. Não é aquelas pessoas que se levantam e começam a falar besteira, não. É profeta aquele que ensina a palavra, né? Busca o conhecimento, lê a Bíblia, para passar conhecimento para as pessoas e livrar as pessoas, né, dessa estigma que, né, impregnou a igreja. Hoje, quando você fala em igreja, é sinônimo de ganhar dinheiro. Quando você fala de pastor, é sinônimo de ladrão. Então, infamar o caminho da verdade, né, trocar a verdade por mentira. Mas vamos lá, né? Vamos trabalhar. Isso é o que importa. E Deus quer isso, né? Trabalhador. Pessoas que sejam compromissadas com a palavra. Está na palavra, eu creio. Não está, mandamentos de homens que só traz problema dentro da igreja amada. Então, Paulo escrevendo aos Colossenses também nessa mesma visão de que já eu, você e toda a igreja está no local celestial, ele fala: fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. Então, se eu fui transportado para outro local, né, e neste local que é inabalável, inacessível para um poder que anteriormente devastava a igreja, o que é que eu vou temer, amado? Né? O que é que eu vou mais temer se eu já estou revestido, já estou califado, né? Já estou batizado na cruz, né, com Cristo? Então é isso, amado. Então, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é poder. Em Mateus 4,17, Jesus Cristo, né, falando a respeito deste reino, ele falou: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos dos vossos, né? Arrependei-vos, porque está próximo o reino. Este reino que Jesus falava já veio após a crucificação, após a ressurreição, né? Porque este reino que Jesus falava aqui, na verdade, era o reino que ele, né, pregou ali na Judéia, aquele reino, né? Mandando os irmãos serem mais compassivos, amar mais a Deus, né, odiar mais a injustiça, enfim. Para a gente entendermos um pouco o que é, na verdade, este reino, então a gente vamos entender quando lermos Gálatas 5,19. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 5,19. Ele fala: ora, as obras da carne são conhecidas e são, ele vem dizendo, prostituição, impureza, lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a porfia, ciúmes, discórdia, a dissensões, facções. Ele vem dizendo tudo que é obra da carne, né? Inveja, bebedice. Veja que
A inveja, a inveja e a carne são tudo obras da carne. A inveja e a bebedice são obras da carne, amado. Não é porque o seu marido bebe muito, chega, bate na mulher, quebra isso, quebra aquilo. Aí os outros gritam logo: tá com demônio. Tá não, amado. Está pela carne, né? Quando Jesus Cristo vir fazer morada nele, né? Batizar aquele corpo, lavar. Mas não é com água de batismo, não. É na cruz. Ele já foi. Mas não tornou, não passou a ser real ainda na vida dele. Ou seja, ele já está perfeito em si, o Espírito, né? Quando Deus na cruz está consumado, ele aperfeiçoou toda a igreja. Aí você vai dizer: poxa, Cláudio, mas meu marido bebe, fuma, né? Bate, quebra tudo, e ele é perfeito? A obra foi feita para o Espírito, amado. A obra não foi feita para a carne, porque carne não limpa a carne não conseguimos limpar. Você pode fazer 1000 jejum, né, tomar ceia, passar por batismo de 10, 20 igrejas, mas sua carne vai ser prato de imundícia. Mas na cruz, Deus aperfeiçoou para sempre o seu espírito. Hebreus 10, 14. Ele vai dizendo: glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra vez vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, né? Esse não herdar o reino de Deus não é salvação eterna, não. É você ter comunhão com os santos, você não praticar essas obras já estando na igreja, mano. Porque tem muito crente aí que é invejoso, né, bebarrão, enfim, né? Mas você está no reino. 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 3, ele fala: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, né, por outra ocasião, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. O que o apóstolo está dizendo aqui? Que é impossível você passar 10, 20 anos na igreja e não ter o Espírito. É claro que você tem o Espírito. É claro que você participa do reino. Mas, né, você está no reino. Mas herdar o reino é ter comunhão com os santos, né, com seus próximos ali. É outra coisa. Paulo falando acerca do corpo mortal e o corpo carnal, né? O corpo que é corruptível e o corpo que é incorruptível, a questão da imortalidade, né? São atributos que só vamos conseguir na vinda do nosso Jesus Cristo. Ele vem dizendo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44, ele fala: teremos um corpo espiritual semelhante ao corpo do Senhor. Ele fala: semeia esse corpo natural, né? E ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois se assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Mas o último Adão, porém, é espírito vivificante. Né? No versículo 50 a 54 ele fala: isto afirma, irmão, que a carne e o sangue não herdam o reino de Deus. Na verdade, esse reino aqui já é o reino que vai ser estabelecido pelo Senhor. Não é esse reino de procedimentos, de vivência, né, de separar do mal. Isso é outra coisa. Esse reino aqui que carne e sangue não herda é o reino do Senhor. Ele fala: nem a incorrupção herda a corrupção. Eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos, né? Mas transformados seremos todos, né? Num momento de abrir e fechar os olhos. No soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro e nós, os vivos, seremos transformados. Né? Nós que ficarmos vivos, seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de uma incorruptibilidade. Então nós vamos ser revestidos de uma incorruptibilidade. Amado? Espero que eu tenha passado um pouco de conhecimento aos demais irmãos. Mas vamos ficar por aqui. Deus dará outra oportunidade. E graça e paz para todos. E que vejam os vídeos, né? Visite a nossa congregação. Vamos crescer na graça e no conhecimento. Só assim nos livraremos desses homens mais perversos.
Meu nome é Cláudio Roberto, sou ministro da Igreja Evangélica Reconciliando Vidas. Estou aqui, nesse canal que temos acesso livre, né? Então, graça e paz para todos. Amém.